Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Aqui é o professor Oswaldo Santos Lima em mais um Drops Omicron. Na semana passada, eu falei bastante sobre outras Américas e Sebastião Salgado. Eu vou continuar um pouco desse assunto, porque o Salgado trouxe a Curitiba, muitos anos atrás, na década de 90, a exposição Os Trabalhadores. E eu pude andar com ele, alguns outros fotógrafos, assistir uma palestra dele, fiz algumas perguntas para ele e gostaria de relatar coisas interessantes daquele encontro. Primeiro, que a exposição era magnífica, uma exposição maravilhosa. Quem viu a exposição dos trabalhadores sabe aquelas cópias enormes, cópias de prata gelatina, sem ainda todo esse adereço tecnológico digital, sentindo a textura do grão, vendo um trabalho muito bem feito, com muita consistência, um trabalho sobre a arqueologia da era industrial que o Salgado se propõe naquele momento. Um viés, obviamente, marxista, que é um viés que o Salgado sempre teve, sempre tem, sempre terá, mas independente disso, são fotos estupendas. Mas eu lembro o caso do Salgado passar por uma foto de um sujeito sentado de costas em Serra Pelada, e ele diz assim, olha, aponta para a foto e fala assim, olha, tá vendo essa foto? Não conta para ninguém, mas eu usei flash. Já até contei isso aqui no YouTube e conto sempre, né? Ele falou, não conta para ninguém, eu contei para todo mundo. E outros fotógrafos estavam juntos e tal, riram e tal, e era a pré-entrada da palestra dele, então foi uma coisa muito rápida. E ele deu a palestra ali no Centro Cultural do Portão, em Curitiba, onde também estava a exposição. E eu fiquei fascinado com ele dizer assim, olha, não conta para ninguém, mas nessa foto eu usei flash. Eu falei, não entendi porque eu tinha 20 e poucos anos de idade, fotógrafo muito novo, admirador do trabalho de Salgado, eu não entendi por que não contar para ninguém. Depois fui analisando o discurso verbal do Salgado sobre a sua obra e vi que o Salgado sempre fazia um certo tipo de sempre usar luz natural, de preto e branco com luz natural, usar Leica, tentar lentes, esta ou aquela outra lente, né? Uma coisa um pouco purista, quase a Henri Cartier-Bresson. E percebi que não contar que ele tinha usado flash é porque quebrava essa cara de purismo, porque o flash é uma luz invasiva e é uma luz de um narrador que tem outros apelos, digamos assim, ideológicos em relação à produção do documentário. Outras formas de approach, ou no mínimo, outras éticas documentais. Quando eu digo éticas documentais, o Salgado está muito ligado à ética do recuo, né? Eu estou aqui, não quero me intrometer, quero ficar aqui por perto, fotografando, eu não toco, eu não perturbo, eu não faço arranjos, estou aqui fotografando. Uma ética que vende muito bem no documentário. Uma impressão um pouco científica, que dá a impressão que o fotógrafo é um cientista que está lá com uma mosquinha na parede, só observando tudo, só fazendo suas análises e não interferindo na cena. Mas isso é falso, sempre foi falso e sempre será falso. Sempre há um movimento de intervenção na cena pelo fotógrafo, pela presença física, pela escolha de cor ou preto e branco, pela escolha da objetiva, formato do equipamento, viés da tomada da cena. Quer dizer, existem tantas interferências, inúmeras interferências num processo de pós-produção, edição, como que vai mostrar isso. Quando chega ao público final, falar que a tomada foi feita com mínimo de interferência, esse mínimo já é enorme de interferência. Agora, falar que usou flash, isso é um pecado. É um pecado para o documentarista, porque interviu no momento da captura, no ato fotográfico, você intervém com uma luz que não é a luz de Deus. Quando eu falo assim, a luz de Deus, porque parece que tem pessoas que creem que precisam fotografar algo divino, maravilhoso. A igreja dos senhores da luz, que precisam fotografar com a luz divina, com a luz
daquele ambiente, seja natural ou artificial, mas não com a luz que você leva para aquele ambiente, e sim a luz que aquele ambiente tem, a chamada luz existente. Quando eu fui para o mestrado, eu percebi esse X da questão, porque daí eu estudei as éticas documentais, principalmente na filmografia e não na fotografia, mas nos filmes de cinema, né? Sobre as éticas documentais, como a ética educativa, veio a ética do recuo, a ética já um pouco mais de intervenção, que é a ética reflexiva, depois as éticas poéticas, e percebi que Salgado tinha um discurso verbal de uma ética do recuo, porque isso vendia mais, dava mais a cara que ele gostava para o trabalho dele, mas ele tinha uma ética quase que performática junto às pessoas que fotografava, fazendo que elas posassem, fazendo que elas fingissem que não estavam posando, coisas assim, um pouco mais, digamos, usando flash, um pouco mais intervencionistas, que ele não gostaria que isso passasse para o público geral. É um ponto interessante no estudo do documentário, essa questão. Na palestra, logo após essa exposição, eu perguntei para ele, Salgado, a maioria das pessoas aqui da minha geração foram influenciados por Sebastião Salgado, mas eu quero saber quais são os fotógrafos que influenciaram a tua carreira e a tua fotografia. Eu lembro muito claramente da pergunta. Salgado tinha bigode, cabelo. Era uma época que Salgado ainda tinha cabelo, né? E daí ele disse que cortou o cabelo porque pegou muito piolho na África. Não, passou 40 anos pegando piolho, de repente corta o cabelo. Não, foi porque já estava nas últimas, mesmo que ele cortou, era vaidade já. Mas ele não quer parecer uma pessoa vaidosa, né? E daí fiz essa pergunta para ele, quem te influenciou, Salgado? E claro que de 9 entre 10 apostas falariam de Henri Cartier-Bresson. E Salgado não cita Bresson. Por que todo mundo apostava que ele citaria Bresson? Porque Bresson, para a geração do Salgado, é um mestre, é um ícone. Para a minha geração, é um mestre. É uma figura icônica da fotografia documental. Mas Salgado já estava na Magnum, já tinha um pouco de rixa com o Bresson. Naquela época, o Bresson estava vivo nessa época. Essa rixa vai ficar mais forte no momento que ele sai da Magnum e funda a Amazonas Imagem. Então, tinha várias histórias ali por trás que eu comecei a notar quando ele não cita Bresson. Mas, pessoal, não pode ser verdade. Difícil o fotógrafo não citar Bresson como influência, sendo documentarista no final do século XX. Mas ele cita quem? Ele cita Eugene Smith. Eugene Smith, claro, é muito forte. Eugene Smith tem alguns ensaios que são fundamentais para quem quer estudar documentarismo, narrativa documental, a fotografia de revista do século XX, porque ele faz isso para Life. E tem 2 séries da Life que são maravilhosas. Uma é The Spanish Village, que a gente até já fez alguns comentários aqui no YouTube. É um ensaio primoroso de Spanish Village, um ensaio lindo, fotos fortes, uma dinâmica de narrativa, numa época que as revistas davam muito mais espaço ao texto visual do que ao texto verbal. Outro, que eu acho que tem uma foto maravilhosa, que é The Country Doctor, né? Como se fosse um médico do interior. E tem uma que a pessoa está saindo de casa, o médico está saindo de casa, a maletinha de médico e olhando o relógio como se estivesse atrasado para uma consulta, algo assim. Gente, parece filme dos anos 50. A narrativa, a construção do herói nos filmes dos anos 50. Aquele médico tomando café, ele operando uma criança, dando pontos, aquele sujeito saindo de casa. É impressionantemente bem contada essa história. Tem outras fotos do Eugene Smith que são muito importantes, que é quando ali pelos idos de 70, 71, ele vai fotografar no Japão
em Minamata, e ele faz a foto de uma criança tomando banho que sofreu com mercúrio no solo, metais pesados no solo, que é uma empresa que acabou sendo processada, essas fotos ajudaram nesse processo, que acaba sofrendo problemas embrionários, já no embrião já acaba sofrendo problemas, e nasce deformada. E muitas crianças nasceram deformadas. Mas ele faz uma foto belíssima, dando a história da fotografia, que é essa criança tomando banho com luz artificial. Ele sente que no furô, onde ele fez a foto, não tinha uma luz adequada, e ele coloca, então, o que a gente chamava, lá quando estudava jornalismo, 2 paus de fogo, né? 2 tochas na diagonal, criando um certo contraluz ajudado por uma janela. Aí tem uma questão que as pessoas não sabem. Muita gente olha aquela foto, acha que a luz na criança é a luz da janela, mas é a luz de 2 tochas, ou seja, 2 fontes de luz contínuas e artificiais que Eugênio Smith levou para a cena. E isso invalida o documentário, faz com que seja menos verdade a imagem ali produzida. Aí está a grande questão. Não existe verdade na fotografia. A verdade só existe no colo do ingênuo. Só um ingênuo é o dono da verdade. Estamos numa época de eleição, por exemplo, tem alguém que entra na internet e parece o dono da verdade, né? Diz assim, não, vou votar naquele cara porque aquele cara é bom, essa é a verdade. O outro fala, não, eu vou votar no outro porque esse aqui que é o bom e ele é o dono da verdade. São 2 ingênuos, 2 pessoas que não sabem que a verdade ela só pode ser pretendida pelo dogma religioso. Se você é religioso, você acredita, né, a verdade da sua religião e algo dogmático, não precisa de explicação, acredita-se ou não, é fé, é dogma. Pretensão científica de busca da verdade pela experimentação, experiência, dedução, indução, abdução, pelos mecanismos científicos, né? Ou a verdade do tolo, que normalmente é a verdade do jornalista também, que acha que está buscando a verdade e não percebe que apenas está lidando com um mundo cheio de signos, uma floresta onde nós conseguimos pesar simplesmente nos signos dessa sociedade. A verdade sempre está atrás de um véu. Então, a fotografia, como uma forma de representação do mundo, não é a verdade. É, no máximo, a verdade do encontro do fotodocumentarista, do fotógrafo, com um determinado assunto. A verdade daquele encontro naquele momento. E só. Um grande abraço do professor Oswaldo Santos Lima.